Fala galera, bom dia, tudo bem? Hoje aqui estou na missão de fazer uma lasanha muito especial para minha esposa. Eu sei que a gente há um tempinho sumido, mas foi por um bom motivo. Tivemos que organizar algumas coisas, vão vir algumas novidades por aí. Mas hoje a gente vai fazer uma lasanha bolonhesa com alguns pedacinhos de bacon junto da carne. E espero que fique muito gostoso para o nosso lindo almoço de domingo. Vem para perto para poder acompanhar esse preparo desse prato maravilhoso. Colocando um pouco de fio de azeite para aquecer. Vamos dar uma untada na panela. A gente não coloca muito azeite por conta do bacon, porque o próprio bacon vai soltar um pouco de uma gordura. Isso vai facilitar a gente a dourar a carne depois. Então a gente dá uma pré-aquecida no azeite e a gente vai entrar com o bacon já já. Para essa lasanha, né, a gente vai começar primeiro pelo molho à bolonhesa, onde a gente já colocou um fio de azeite. A gente trouxe 300 gramas de bacon em cubos. Temos alguns temperos, então aqui tem cominho, páprica e um pouco de tempero pronto para carne. Isso é a gosto de cada um. Tem um pouquinho de mostarda de Dijon e barbecue, alho, cebola e aproximadamente 700 gramas de uma carne moída de primeira. Aqui no caso é o patinho que a gente está utilizando. Então a primeira coisa, depois do azeite aquecido, nós vamos colocar o bacon em cubos para poder dar uma dourada nesse bacon. Gente, ó, o bacon tá fritinho, ele soltou bastante gordura e essa gordura que vai dar um sabor muito especial na hora de refogar a carne, tá vendo? Então a gente vai usar isso daqui para dar um sabor especial na carne. Então a gente vai vir com a cebola, vou dourar a cebola. Tem um pouquinho de alho também, mas eu espero dourar um pouquinho a cebola para então a gente entrar com o alho. Então já está aproveitando aqui para começar a fazer o refogado da nossa carne. Que vai ser a base do nosso molho à bolonhesa. E agora eu aumentei mais um pouquinho para poder dar mais uma dourada na cebola. Mas isso vai de acordo com a sua forma de preparo, né? Com o seu fogão, com a sua panela. Você vai calibrando a temperatura e a altura do fogo de forma que não queime, que não fique aquele bacon torrado, muito duro. E nem queimar a cebola, nem o restante dos temperos. Então por isso que é super importante ir calibrando e mexendo para que não chegue ao ponto de queimar. Agora eu vou pegar o restante, o alho, para continuar dourando aqui com a cebola e o bacon. Já vai dando um sabor bem especial. E vocês não têm ideia do cheirinho que esse tempero está exalando. E aí, agora o tempero mais douradinho, vou esperar durar só mais um pouquinho. Na sequência, a gente vai entrar com a carne. Vou dar uma refogada na carne. Agora a gente vai entrar com a carne para dar uma dourada nessa carne, uma refogada nela. E aí a gente dá uma mexida, vai começar a fazer esse processo na própria carne. Mistura bastante. E vou entrar também com os temperos, com o mix de temperos.
que tem nesses temperos? Aqui tem cominho com pimenta, aquela pimenta do reino. Tem um preparo pronto para carnes e páprica defumada. Foi o que a gente colocou ali. Que delícia. E a gente está refogando, né, a nossa carne. Vocês podem ver que a carne já soltou um pouco de líquido. E é legal que essa carne fique um pouco mais molhadinha, né? Porque vai ser esse próprio molho da carne que vai cozinhar a lasanha no momento após montagem, né? No momento do cozimento vai ser esse próprio molhinho que vai ajudar a cozinhar a massa da lasanha quando ela estiver no forno. E aí, para completar, ficar um pouquinho mais grossinho, eu costumo colocar um pouco de barbecue e mostarda Dijon para dar mais um sabor, né? Isso vai ajudar bastante a gente na hora de conferir sabor à nossa carne, ao nosso molho bolonhesa. E agora, gente, para a gente poder completar o nosso molho, deixa eu colocar uma passata de tomate para completar esse molho à bolonhesa. Igual eu disse, é importante que tenha bastante molho, porque é um molho que vai ajudar a cozinhar a massa da lasanha no momento que ela estiver no forno. A gente está chegando aqui ao término do nosso molho bolonhesa. E aí nessa etapa é importante que experimente um pouquinho o sabor do molho e veja se há necessidade de adicionar um pouquinho de sal, porque até agora a gente não colocou nada de sal. E aí, ó, uma pitadinha de sal para dar uma regulada no sabor, né? É importante a gente colocar o sal assim no final, que antes ter um molho sem sal, de forma que a gente consiga, com pouco sal na verdade, né? Mas com bastante sabor, de forma que a gente consiga ajustar ao término, do que um molho muito salgado, que se torna bem mais difícil a gente conseguir ajustar depois. E assim a gente finaliza a primeira parte da nossa lasanha, que é o molho bolonhesa. E, gente, um último detalhe, vou botar um pouquinho de cheiro verde para poder dar uma cor diferente ao nosso molho e um saborzinho também. Então, um cheiro verde a gosto, só para poder complementar aqui o nosso molho à bolonhesa. E aí, gente, vamos para a segunda parte da nossa lasanha. Nós vamos fazer o molho branco agora. E aí, o molho branco vai ser um molho branco simples. A gente vai ter 2 colheres de manteiga, uma cebola ralada, o creme de leite. O leite aqui ele já dissolvi a farinha de trigo aqui no leite. Então, para cada 1,5 copo de leite, eu coloquei 1,5 colher de farinha de trigo e já dissolvi aqui bem friozinho mesmo. E vamos embora começar o nosso molho branco. Então, da mesma forma, vou dar uma aquecida no azeite para deixar uma dourada na cebola. Um fiozinho de azeite, deixa uma douradinha na cebola. Então, com isso a gente vai dar uma douradinha na cebola, na primeira parte. A cebola bem douradinha. Então um fiozinho de azeite mesmo. Para continuar dourando aqui a cebola, vai um pouquinho de manteiga, as 2 colheres, e tem um pouquinho de tempero também, que é para dar um saborzinho, um tempero pronto. A gente vai aqui para dar um saborzinho ao nosso molho. A gente começa a base do nosso molho branco. Com a cebola dourada, é o momento da gente acrescentar a nossa caixinha de creme de leite.
E aqui é só para poder misturar mesmo. Quando estiver bem homogêneo, que a gente vê que o tempero inicial já está homogêneo junto, né, misturado ao creme de leite, a gente pega já o leite com a farinha e a gente vai colocando aos poucos aqui para começar a fazer o nosso molho branco. Só queria dizer que essa parte demora, então tem que ter paciência. Deixa esquentando que vai engrossar. Gente, está chegando ao ponto aqui, né? O nosso molho branco. O que define esse ponto, além do tempo de cozimento, é a quantidade de trigo que a gente coloca. Então, se você quiser que seja um molho um pouco mais encorpado, ao invés de colocar 1,5 colher de trigo para cada 1,5 copo, né? 1 para 1, você pode aumentar um pouco isso. Mas, a princípio, esse é um ponto que eu gosto bastante. E ainda vou acrescentar o queijo, que isso vai ajudar a dar uma encorpada ao molho também. E, gente, para finalizar, um molho branco não é um molho branco se não tiver um pouquinho de noz de moscada. Então, esse aqui é o segredo do molho branco, dá um sabor totalmente diferente. Fica maravilhoso. E, gente, vamos para a penúltima etapa da nossa lasanha, que é a montagem. Então, a gente vai utilizar essa lasanha pronta aqui, né, da Dona Benta, que é uma massa com ovos. Ela já vem assim, é bem legal. E é só colocar o molho por cima dela, que ela já cozinha com o próprio molho. E aí, o que normalmente a gente faz? A gente coloca um pouco do molho no fundo, antes de começar a colocar a lasanha. A gente espalha um pouquinho do molho no fundo. Isso aqui ajuda a cozinhar a parte de baixo e não ficar tão ressecada a última parte da lasanha. Então, coloquei um pouquinho de molho aqui. E a gente começa a montar agora a lasanha. Acho que... Deixa eu ver se a gente montar assim. A gente vai montando. É bem prático de fazer. É fácil de quebrar. E a gente vem sempre com o molho por cima.
É importante, gente, tampar com molho todos os pedacinhos da massa, tá? Senão não cozinha. Isso aí, bem lembrado. Todos os cantinhos já estão cobertos. A gente vem com queijo. Sem queijo mussarela. O presunto. A gente gosta de deixar ele cortadinho assim, porque a fatia inteira, depois pra cortar, é bem mais difícil. Pode desmontar a lasanha, então assim fica bem melhor. E uma camada de molho branco. Pertinho aqui. E aí, quando a gente colocou uma camada de molho, o que a gente faz? A gente coloca dando uma espalhadinha no molho branco. E é importante que a massa sempre fique entre molhos. A gente colocou o molho branco aqui, depois foi pro forno, que já está sendo pré-aquecido, tá, gente? Ele vai melhorar. E aí a gente vem com mais uma camada de lasanha, da massa. A massa. A gente vem com o molho novamente, de carne. Mais uma camadinha de queijo. E esse processo repete quantas vezes couber no refratário escolhido. No nosso caso, esse aqui teoricamente vai ser a última camada de queijo. Presunto de novo. E mais uma camada de molho branco. Por sinal, gente, esse molho branco ficou maravilhoso. A gente está chegando na última camada da montagem da nossa lasanha. Então, tá finalizando aqui com o molho à bolonhesa. Gente, a última camada a gente colocou só o finalzinho dos molhos, então um pouquinho do molho à bolonhesa, um pouquinho do molho branco. Vou finalizar com um pouquinho da mussarela por cima, para dar uma gratinada quando for ao forno. Então foi a mussarela restante aqui. Legal também se tivesse um queijo parmesão para fazer essa finalização, ficaria ideal. Para dar uma cor, vou finalizar com um pouquinho de orégano. Mas... E agora, etapa final, vamos levar ao forno. Daqui a pouco a gente volta para mostrar como é que ficou a nossa lasanha de domingo. E essa foi a nossa lasanha. Olha que linda que ficou, com uma crostinha crocante. E o refratário tem essa alturinha. E agora é só comer e se deliciar. Uma delícia.